A brisa úmida do litoral carregava o cheiro salgado do mar, misturado ao perfume artificial de jasmins que invadia o jardim da mansão em um condomínio de luxo na zona sul da cidade. Era uma noite de verão, abafada, em uma metrópole brasileira agitada, onde as luzes dos arranha-céus competiam com o brilho das estrelas distantes. A casa de Eduardo Ramos, um magnata do setor imobiliário de 45 anos, era um símbolo de opulência. Paredes de vidro que se abriam para a piscina infinita, móveis importados e uma vista privilegiada para a praia de areia branca. Mas naquela noite, o paraíso era só fachada. Laura, de 32 anos, sentia o peso da gravidez de 4 meses, como uma âncora em seu corpo exausto. Seu ventre arredondado ainda era discreto sob o vestido solto de algodão, mas cada movimento do bebê a lembrava da fragilidade de sua situação. Ela havia se casado com Eduardo há 3 anos, atraída por sua confiança e promessas de uma vida estável. Vinda de uma família humilde do interior de São Paulo, Laura trabalhara como designer gráfica em uma agência pequena, antes de se mudar para essa bolha de riqueza. Agora, isolada em uma cidade que mal conhecia, ela se sentia como uma prisioneira dourada. O jantar fora tenso, como sempre nos últimos meses. Eduardo chegara tarde, cheirando a uísque e perfume barato. "Onde você estava?" perguntara ela, tentando manter a voz calma enquanto arrumava a mesa. Ele rira, um riso forçado que não chegava aos olhos. "Reunião de negócios, amor. Você sabe como é." Mas Laura sabia. Há semanas, ouvia sussurros de empregados e via mensagens piscando no celular dele quando ele se distraía. A amante era real, uma modelo jovem chamada Vanessa, que frequentava as festas da elite e postava fotos em iates alugados. Eduardo a via como um troféu, algo para exibir enquanto Laura carregava seu filho. Na sala de estar, iluminada por lustres de cristal, a discussão explodiu. Laura confrontara ele mais cedo, mostrando uma foto que uma amiga enviara anonimamente. Eduardo e Vanessa em um restaurante chique, rindo como se o mundo fosse deles. "Isso é verdade? Você está me traindo enquanto eu carrego nosso bebê?" dissera ela, a voz tremendo de raiva e dor. Eduardo, com o rosto vermelho de álcool e fúria, negara no início. "Delírios de grávida. Você está paranoica, Laura." Mas quando ela insistira, lágrimas escorrendo pelo rosto, algo nele quebrou. "Você acha que pode me questionar? Eu te tirei daquela vidinha miserável no interior", gritara ele, levantando-se do sofá de couro. Seus olhos injetados fixaram-se nela como se ela fosse uma ameaça. Laura recuara instintivamente, protegendo a barriga. "Eduardo, por favor." "O bebê." Mas ele não ouviu. Pegou um porrete de madeira que usava para decorar a lareira, um troféu de golfe antigo, pesado e irregular, e avançou. O primeiro golpe veio rápido, acertando seu ombro com um estalo seco. A dor explodiu como fogo e Laura caiu de joelhos no tapete persa, gritando. "Você não é nada sem mim, nada!" berrou ele, o porrete descendo novamente, dessa vez no braço que ela erguera para se defender. O som do impacto ecoou pela casa vazia. Os empregados, sabendo do temperamento do patrão, haviam se trancado nos fundos. Laura rastejou para trás, o corpo latejando, o ar escapando dos pulmões em soluços. "Para! Por favor, o bebê!" implorou. Mas Eduardo, cego pela raiva, acertou uma pancada na perna dela, fazendo-a desabar completamente. Sangue começou a manchar o vestido, e uma náusea terrível subiu à garganta dela. O bebê se mexeu fracamente, como um aviso. Finalmente, exausto e ofegante, Eduardo largou o porrete e saiu pisando forte, batendo a porta do quarto. "Durma no sofá, vadia", murmurou antes de trancar a si mesmo lá dentro. Laura ficou ali, no chão frio, por o que pareceram horas. A mansão, outrora um sonho, agora era uma prisão de dor. Com mãos trêmulas, ela pegou o celular da mesinha e discou o número que não ligava há meses. O de seu irmão mais velho, Carlos. Do outro lado da linha, em um apartamento modesto nos subúrbios da mesma cidade, Carlos atendeu no terceiro toque. Aos 38 anos, ele era o CEO de uma startup de tecnologia
que crescera de um porão para uma empresa com filiais em São Paulo e Rio. Seus 2 irmãos mais novos, Rafael e Miguel, ambos CEOs em suas respectivas firmas, uma de logística e outra de consultoria ambiental, formavam um trio unido pela lealdade familiar. Vindos da mesma família pobre que Laura, eles haviam se formado com bolsas e noites em claro, jurando nunca deixar a irmã sofrer como a mãe sofrera com um pai alcoólatra. "Irmão, me ajuda", sussurrou Laura, a voz rouca de choro. Ele me bateu. "Estou grávida, Carlos, de 4 meses. O silêncio do outro lado foi cortado por uma respiração pesada. "Onde você está? Fica aí. Eu vou te buscar agora. E os meninos? Eu aviso eles." Carlos desligou, o coração acelerado. Ele sabia das brigas, mas isso era diferente. Eduardo Ramos não era só um marido infiel. Era um homem poderoso, com conexões na prefeitura e na polícia. Mas os irmãos Ramos não, os irmãos de Laura, não recuariam. Enquanto isso, em seu quarto escuro, Laura se arrastou até o banheiro, o corpo protestando a cada movimento. O espelho refletia um rosto inchado, hematomas florescendo na pele clara. Ela tocou a barriga, sussurrando para o bebê. "Vai ficar tudo bem, meu amor. Tio Carlos vem." Lá fora, o mar rugia contra as pedras, como se a cidade inteira soubesse da tempestade que se aproximava. Eduardo dormia, alheio, sonhando com sua amante. Mas o amanhecer traria justiça, ou pelo menos, o início dela. Os 3 irmãos, unidos pelo sangue e pela fúria, estavam em movimento. A vingança não seria rápida, mas seria implacável. A madrugada se arrastava como uma névoa densa sobre a orla da metrópole, onde o som das ondas quebrando nas pedras se misturava ao ronco distante de caminhões na avenida principal. Carlos dirigia seu SUV preto pelas ruas sinuosas do condomínio de luxo, os faróis cortando a escuridão úmida. Aos 38 anos, com linhas de preocupação gravadas no rosto bronzeado pelo sol das praias próximas, ele apertava o volante com força, o coração ainda disparado pela ligação de Laura. "Segura firme, mana", murmurara para si mesmo enquanto acelerava. Atrás dele, no banco de passageiro, Rafael, o irmão do meio, de 35 anos, CEO de uma empresa de logística que conectava portos do litoral ao interior do país, checava o celular com urgência. "Miguel já está a caminho. Ele disse que sai agora do escritório em Niterói. Chega em meia hora." Os 3 irmãos haviam se reunido por telefone minutos após a chamada de Laura. Carlos, o mais velho, sempre fora o pilar, o que cuidara da mãe viúva depois da morte do pai, o que incentivara os irmãos a estudar à noite enquanto trabalhavam em empregos braçais. Rafael, com seu jeito prático e calculista, gerenciava rotas de carga que alimentavam a economia portuária da região. Miguel, o caçula de 32, era o idealista, liderando uma consultoria ambiental que combatia a poluição nas baías costeiras, uma luta que o deixara com cicatrizes de batalhas judiciais contra empreiteiras como a de Eduardo. Eles não eram ricos como o cunhado, mas o sucesso profissional os colocara em uma posição de influência discreta. Contatos em bancos, advogados e até na imprensa local. Chegando à mansão, Carlos estacionou na garagem aberta, ignorando o porteiro que piscava confuso na guarita. A casa estava silenciosa, exceto pelo choro abafado que ecoava do banheiro. "Laura!" chamou Carlos, batendo na porta principal. Rafael forçou a fechadura com uma ferramenta improvisada de seu kit de logística. Anos lidando com contêineres o tornaram habilidoso com mecanismos. Eles entraram, o ar-condicionado gelado contrastando com o calor úmido da noite lá fora. Encontraram-na encolhida no chão do banheiro de mármore, o vestido manchado de sangue seco, o rosto pálido e inchado. "Meu Deus, mana!" sussurrou Carlos, ajoelhando-se ao lado dela. Laura ergueu os olhos vermelhos, lágrimas frescas escorrendo. Ele perdeu o controle. Por causa dela, da Vanessa. Eu vi as fotos, confrontei. E ele pegou o porrete. Sua voz era um fio frágil, entrecortada por soluços. Rafael, com os punhos cerrados, examinou os hematomas no braço dela. "Filho da puta! Vamos te levar para o hospital agora. Não se mexe." Eles a ajudaram a se levantar devagar, cada movimento arrancando gemidos de dor.
Laura se apoiou em Carlos, o corpo tremendo. O bebê? E se algo acontecer com o bebê? Eu sinto ele se mexendo mais fraco. Carlos a abraçou com cuidado, o cheiro de sal marinho em sua camisa misturando-se ao perfume floral dela. Vai ficar tudo bem. Você é forte, Laura. Lembra da mamãe? Ela aguentou o pior e nos criou sozinhos. Rafael pegou uma toalha úmida e limpou o rosto dela. Seus olhos, castanhos e intensos como os de um homem acostumado a negociações tensas, suavizando pela primeira vez. A gente cuida de tudo. Eduardo vai pagar por isso. Enquanto esperavam Miguel, os irmãos sentaram Laura no sofá da sala, longe do tapete manchado. A mansão, com suas paredes de vidro refletindo as luzes da piscina, parecia uma jaula agora. Carlos andava de um lado para o outro, ligando para um amigo médico em um hospital particular na Zona Norte. É emergência, mas discreta. Nada de polícia ainda. A gente resolve do nosso jeito. Rafael, mais pragmático, já pesquisava no laptop sobre os negócios de Eduardo, a construtora Ramos Imóveis, envolvida em projetos de condomínios de luxo que devoravam áreas verdes costeiras, acumulando dívidas ocultas e processos trabalhistas. Ele não é intocável. Tem rivais na prefeitura, fornecedores irritados. A gente pode apertar. Miguel chegou minutos depois, o carro alugado rangendo na entrada. Alto e magro, com óculos de armação fina e uma pasta sempre à mão, ele entrou como uma rajada de vento. — O que houve, Laura? Ele se ajoelhou tocando a barriga dela com gentileza. — Ei, sobrinha ou sobrinho, aguenta aí. Tio Miguel tá aqui. Laura sorriu fracamente, o primeiro vislumbre de alívio em horas. Os irmãos se reuniram em círculo ao redor dela, uma muralha de lealdade forjada em noites de escassez no interior, antes de migrarem para a capital em busca de oportunidades. No hospital, sob as luzes fluorescentes frias do pronto-socorro, o médico confirmou. Fraturas leves no braço e na perna, contusões graves, mas o bebê estava estável, por milagre. Repouso absoluto, senhora Ramos, e denuncie isso, aconselhou o doutor, um homem de meia idade com sotaque nordestino, ecoando as lutas de sua própria família. Laura, em uma maca, apertou a mão de Carlos. Eu não quero voltar para casa, ele vai me culpar de novo. Carlos assentiu, a mandíbula tensa. Você não volta. Fica com a gente no meu apartamento nos subúrbios. É modesto, mas seguro. De volta ao carro, enquanto dirigiam pela estrada litorânea, o sol nascente tingindo o céu de laranja, os irmãos traçaram os primeiros planos. Rafael, ao volante agora, falou baixo. Primeiro isolamos ele. Eu cuido dos fornecedores, atraso entregas, questiono contratos. Tem irregularidades nos alvarás de construção dele. Miguel, no banco de trás com Laura, acrescentou. Eu ataco o lado ambiental. Seus projetos poluem a Bahia. Vou vazar relatórios para a imprensa. E Carlos, você tem contatos no banco. Aperta o crédito. Carlos, olhando pela janela para as favelas que se esgueiravam pelas encostas, respondeu. E a amante? Vanessa. Ela é o calcanhar de Aquiles. Vamos expor tudo mais devagar. Nada impulsivo. Ele vai cair sozinho. Laura ouvia exausta, mas uma faísca de determinação acendia em seus olhos. Pela primeira vez desde o casamento, ela se sentia vista, não como troféu, mas como família. O mar ao lado brilhava, indiferente, mas para ela era o começo de uma maré que arrastaria Eduardo para o fundo. Os irmãos, unidos pela dor da irmã, juraram em silêncio. A vingança seria meticulosa, transformando a injustiça em redenção. Mas o caminho seria longo, cheio de sombras da elite que Eduardo comandava. E enquanto o carro seguia para os subúrbios, onde o cheiro de pão fresco das padarias misturava-se ao barulho dos ônibus lotados, Laura tocou a barriga novamente. Obrigada, irmãos, vocês são minha salvação. Os dias seguintes se arrastaram como uma chuva fina e persistente sobre os subúrbios da metrópole litorânea, onde as ruas estreitas de asfalto rachado se enfileiravam entre blocos de apartamentos baixos e coloridos, pintados de tons desbotados pelo sal do mar próximo. O bairro de Carlos era um contraste gritante com a mansão de Eduardo. Prédios de 3 andares com varandas cheias de vasos de plantas resistentes, o cheiro de feijão cozinhando, misturado ao barulho de crianças brincando no campinho de terra batida.
Aqui, a vida pulsava com a rotina de trabalhadores que pegavam o ônibus lotado todas as manhãs para os centros comerciais ou os portos movimentados longe das bolhas de luxo da Zona Sul. Laura acordava devagar no quarto de hóspedes de Carlos, um espaço simples com paredes bege e uma cama de solteiro que rangia levemente. O braço engessado latejava sob a tipóia e a perna machucada a obrigava a se mover com muletas que Rafael trouxera de uma farmácia 24 horas. Aos 32 anos, ela se via no espelho do banheiro apertado, o rosto ainda marcado por sombras roxas que o corretivo não escondia completamente. Mas o bebê, milagrosamente, se mexia com mais vigor agora, como se sentisse a segurança do novo refúgio. "Você é uma guerreira, filhote", murmurava ela toda manhã, tocando a barriga arredondada, enquanto o sol filtrava pelas cortinas finas, iluminando pilhas de roupas limpas que os irmãos haviam trazido de sua antiga casa, sem alertar Eduardo. Carlos, sempre o mais protetor, preparava o café da manhã na cozinha minúscula, o aroma de pão torrado e café forte enchendo o ar. Aos 38, com sua barba por fazer e camisas sociais amassadas após noites de reuniões virtuais, ele equilibrava o trabalho remoto da startup com a vigilância constante sobre a irmã. "Come mais, Laura. Você precisa de forças para o neném", dizia ele, servindo uma fatia generosa em um prato de louça simples. Ela sorria fracamente, o apetite voltando aos poucos. "Obrigada, irmão, eu me sinto humana de novo, não como um objeto naquela casa." As conversas fluíam baixinho, relembrando a infância no interior. As tardes colhendo frutas no quintal da avó, as promessas de que um dia escapariam da pobreza que sufocara a mãe. Rafael chegava todas as tardes, direto do escritório da empresa de logística no porto, onde o ar salgado se misturava ao óleo de máquinas e ao grito de guindastes descarregando contêineres de importação. Aos 35, com seu jeito direto e mãos calejadas de anos lidando com negociações duras, ele trazia notícias do fronte da vingança. Sentados na sala de estar, com vista para a rua onde vendedores ambulantes passavam com carrinhos de pipoca, ele atualizava o plano. "Eu falei com 2 fornecedores principais de Eduardo, atrasos nas entregas de cimento e aço, nada que pareça sabotagem, mas o suficiente para atrasar o novo condomínio na Orla Norte. Eles reclamam de pagamentos pendentes. Eu só dei um empurrãozinho, sugerindo que investiguem os contratos." Seus olhos, afiados como os de um negociante experiente, brilhavam com uma satisfação contida. "Ele vai sentir a pressão nos lucros primeiro. Ninguém mexe na nossa família sem consequências." Miguel, o caçula, aparecia à noite, após longas horas na consultoria ambiental, em um prédio modesto no centro da cidade, cercado por arquivos de relatórios sobre desmatamento e poluição nas baías. Aos 32, com seu ar intelectual e óculos embaçados pelo umidificador do ar-condicionado quebrado, ele carregava pastas cheias de papéis. "Olha isso", disse ele uma noite espalhando documentos na mesa de jantar. Laura, reclinada no sofá com uma almofada sob a perna, observava atenta. Os projetos de Eduardo violam normas ambientais, dragagem ilegal na Bahia para abrir espaço para os iates de luxo. Eu compilei evidências. Fotos de satélite, testemunhos de pescadores locais que perderam renda por causa da turbidez da água. Amanhã mando para o jornal da região. Anônimo, claro. Vai ser uma bomba. Sua voz, suave mas firme, carregava o peso de batalhas passadas contra corruptos como Eduardo, que compravam licenças com subornos. Mas nem tudo era planejamento frio. Havia momentos de vulnerabilidade que uniam os 4 como nunca. Uma tarde chuvosa, enquanto o tamborilar na janela ecoava, Laura desabafou sobre o casamento. "Eu fui burra, irmãos. Achei que o dinheiro curaria tudo, que ele me veria como igual. Mas ele só via a grávida como um estorvo para sua aventura com a Vanessa." Lágrimas escorriam e Carlos a abraçou, o peito largo servindo de escudo. "Você não foi burra, mana. Foi corajosa por tentar. A gente erra, mas aprende. Lembra quando eu perdi o primeiro emprego e a gente dividiu o último pão? Sobrevivemos." Rafael, menos de palavras, preparou um chá de camomila,
sua mão tremendo levemente ao servir, uma rara fresta em sua armadura prática. Miguel, sempre o otimista, tocou a barriga dela. Esse bebê vai nascer num mundo melhor, porque a gente está mudando ele, não por ódio, mas por justiça. Do outro lado da cidade, na mansão vazia, Eduardo acordava com ressaca, o sol poente batendo nas janelas imundas. A casa ecoava silenciosa, os empregados respondendo com monossílabos quando ele gritava por Laura. Onde diabos ela se meteu? Aquela ingrata! Ele discou o número dela, mas caía na caixa postal. Vanessa, a amante de 25 anos com cabelos loiros artificiais e unhas longas, ligara mais cedo, reclamando de um jantar cancelado. Você prometeu, amor! Essa grávida tá te distraindo. Eduardo, irritado, jogara o celular contra a parede, o estalo ecoando como o porrete dias antes. Seus negócios já rangiam, e-mails de fornecedores atrasados, um telefonema do banco questionando linhas de crédito. Que merda é essa? Resmungara ele, ignorando o pressentimento de que algo maior se movia nas sombras. Nos subúrbios a chuva parou, deixando o ar fresco e carregado de ozônio. Laura, apoiada nas muletas, saiu à varanda com os irmãos, olhando o pôr do sol tingir as águas distantes da baía. Eu tenho medo do que vem pela frente. Ele tem amigos poderosos. Carlos apertou seu ombro. E a gente tem uns aos outros. Isso basta. A noite caía devagar. As luzes dos postes acendendo nas ruas movimentadas, onde famílias voltavam do trabalho, alheias à tormenta particular dos ramos. Mas para Laura, era o primeiro passo real rumo à liberdade, uma transformação lenta, tecida de solidariedade e resiliência, que prometia não só vingança, mas redenção para todos eles. O bebê chutou forte, como um sinal, e ela sorriu, pela primeira vez sem dor no coração. As semanas se estendiam como as marés altas que invadiam a praia da Zona Sul, deixando rastros de espuma e detritos nas areias úmidas da metrópole litorânea. Nos subúrbios, onde o bairro de Carlos se aninhava entre morros cobertos de vegetação rala e o burburinho constante dos ônibus vermelhos serpenteando pelas avenidas estreitas, a rotina ganhava contornos de normalidade forçada. O ar matinal carregava o cheiro de pão quente das padarias locais, misturado ao salgado que subia da baía distante, e as ruas de calçamento irregular ecoavam com o som de varredores limpando folhas caídas após as chuvas intermitentes de outono. Laura, agora com 5 meses de gravidez, movia-se com mais facilidade pelas muletas, o gesso no braço substituído por uma faixa elástica que permitia movimentos cautelosos. O apartamento de Carlos, com suas paredes de tijolo aparente e móveis de segunda mão arrumados com carinho, tornara-se um santuário improvisado. Ela passava as manhãs na cozinha, ajudando a preparar sucos de frutas frescas compradas no mercado municipal ali perto. Um lugar barulhento de barracas com pilhas de mangas maduras e peixes reluzentes, onde as vendedoras tagarelavam sobre o preço do diesel que encarecia tudo. Você tá ficando mais forte, mana, comentava Carlos toda manhã, enquanto fritava ovos em uma panela desgastada pelo uso. Aos 38 anos, ele equilibrava chamadas de vídeo para a startup com visitas ao médico, sempre atento aos sinais de fadiga no rosto dela. O bebê precisa de você inteira. Rafael chegava ao meio-dia, suado do trânsito caótico do porto, onde os guindastes rangiam como ossos velhos sob o sol escaldante. Sua empresa de logística, com armazéns lotados de caixas de eletrônicos e tecidos importados, servia de fachada perfeita para os primeiros golpes no império de Eduardo. Sentado à mesa da sala, com o ventilador de teto girando preguiçosamente, ele desdobrava um jornal amassado. Olha isso aqui, disse ele, apontando para uma nota na seção de economia local. A construtora do seu ex-marido está atrasando o condomínio na orla. Fornecedores cortaram o fornecimento. Cito fontes anônimas, mas foram minhas conversas que plantaram a semente. Eles estavam putos com pagamentos atrasados. Eu só dei o empurrão. Seus olhos, endurecidos por anos de negociações em salas enfumaçadas de portos, suavizavam ao olhar para Laura. Ele tá sangrando dinheiro, Laura. Semana que vem um grande cliente pula fora.
Eu cuidei disso. Ela assentia, o coração apertado por uma mistura de alívio e culpa residual. E se ele descobrir que é a gente? Ele tem advogados que podem virar isso contra nós. Rafael balançava a cabeça, servindo um copo de água gelada de uma jarra no freezer. Não vai. A gente age nas sombras como fantasmas. Lembra da vez que a gente escondeu o dinheiro da mãe do aluguel atrasado? Mesma coisa, discreto e certeiro. As conversas fluíam assim, entre mordidas em sanduíches de queijo e presunto, relembrando a infância no interior, onde a escassez forjara uma lealdade inquebrantável. Mas por baixo da calmaria, Laura sentia o peso da gravidez. Noites em que acordava suando, sonhando com o porrete descendo, o impacto ecoando em seu corpo. Miguel, o mais reflexivo dos três, trazia as noites mais agitadas. Ele chegava do centro da cidade, onde sua consultoria ambiental ocupava um sobrado apertado entre prédios comerciais, cercado por pilhas de relatórios impressos em papel reciclado. O ar ali cheirava a tinta de impressora e café requentado, um lembrete das batalhas contra poluidores como Eduardo. A bomba explodiu, anunciou ele uma noite, jogando uma pilha de impressos na mesa de jantar iluminada por uma lâmpada fraca. A chuva fina tamborilava na janela, borrando as luzes dos postes na rua lá fora, onde casais apressados caminhavam com guarda-chuvas coloridos. O jornal publicou: construtora de luxo acusada de poluição na Bahia. Dragagem ilegal afeta pescadores e ecossistema. Usei contatos na redação. Eles adoraram a denúncia anônima. Testemunhos de gente da comunidade ribeirinha, fotos de águas turvas. Eduardo está no centro do furacão agora. A prefeitura já abriu investigação. Laura folheava os papéis, os dedos traçando mapas de contaminação que se espalhavam como veias envenenadas pela costa. Esses pescadores, eles perdem o sustento por causa dele. É como se a ganância dele envenenasse tudo. Miguel, ajustando os óculos embaçados, sentou-se ao lado dela, o cheiro de chuva grudado em sua jaqueta. Exato. Não é só vingança, mana. É justiça para quem ele pisou. Eu vi isso acontecer com outras famílias. Mães como você, lutando para botar comida na mesa enquanto os ricos constroem impérios sobre ruínas. Sua voz, sempre carregada de uma paixão quieta, tremia levemente. Ele tocou a barriga dela, sentindo um chute sutil. Ei, guerreirinho, seu pai, o verdadeiro que está aqui, vai te ensinar a lutar limpo. Mas a pressão se infiltrava também no outro lado da cidade. Na mansão isolada, agora um casarão vazio com poças de chuva acumulando-se no jardim mal cuidado, Eduardo andava de um lado para o outro na sala de estar, o uísque em um copo sujo tremendo em sua mão. Aos 45 anos, as olheiras profundas e a barba rala traíam noites insones, longe do glamour de outrora. O telefone tocava incessantemente, o banco cobrando garantias para linhas de crédito congeladas, um conselheiro da prefeitura agendando uma conversa urgente sobre licenças ambientais. Que porra é essa? Rosnava ele para o espelho rachado, o reflexo distorcido de um homem que outrora comandava salas de reunião com punho de ferro. Vanessa, a amante, havia virado um peso. Ela chegara mais cedo, o vestido curto colado ao corpo pela umidade, exigindo explicações em um restaurante chique na orla, onde as mesas com vista para o mar agora pareciam uma armadilha. Você cancelou nosso fim de semana por causa de quê? Essa grávida sumida? Eu não aguento mais ser a segunda opção, Eduardo. Gritara ela, os olhos maquiados borrando com lágrimas falsas. Ele a empurrara contra a parede do quarto, o cheiro de perfume barato misturando-se ao mofo da casa negligenciada. Cala a boca! Você acha que eu controlo isso? Alguém está me sabotando, fornecedores, imprensa. E Laura? Aquela vadia deve estar por trás. Vanessa rira, nervosa, mas o medo se instalava. Se for ela, acaba com isso. Eu não vou cair junto. Ele a dispensara com um tapa leve no braço, mas a semente da dúvida brotava. Quem ousava desafiá-lo? De volta aos subúrbios, uma tarde de sol fraco filtrando pelas nuvens, os irmãos se reuniram na varanda do apartamento, o barulho de uma partida de futebol ecoando do campinho vizinho. Carlos, com um cigarro apagado entre os dedos, hábito antigo que ele combatia, resumiu o progresso.
O banco tá apertando. Eu falei com um gerente que deve favores. Sem crédito novo, os projetos param. Rafael assentiu, limpando o suor da testa. E eu isolei mais um parceiro. Ele vai quebrar devagar. Miguel, olhando para o horizonte onde a Bahia se perdia em tons de cinza, acrescentou: a mídia tá mordendo. Amanhã TV local cobre o escândalo ambiental. Laura, sentada em uma cadeira de plástico desbotada, sentiu uma onda de náusea, não da gravidez, mas da realidade. E se ele vier atrás de mim? Eu sonhei com isso ontem. Os irmãos trocaram olhares, uma muralha silenciosa. Carlos apertou sua mão. Não vai. A gente vigia. Você e o bebê são prioridade. A noite caiu suave, com o som de sirenes distantes, misturando-se ao canto de grilos nos jardins improvisados. Laura deitou cedo, o corpo exausto, mas o sono vinha leve, pontuado por gratidão. Pela primeira vez, via o futuro não como uma prisão, mas como um recomeço, forjado na resiliência da família, na solidariedade que transformava dor em força. Do outro lado, Eduardo bebia sozinho, o mar rugindo como um aviso ignorado. A maré virava, e os irmãos, tecendo sua rede invisível, aproximavam-se do centro da teia. Mas o preço da justiça ainda reservava sombras, testando os laços que os uniam. O outono avançava com ventos frios que varriam a orla da metrópole, carregando folhas secas pelas calçadas irregulares dos subúrbios e o cheiro acre de fumaça de churrascos improvisados nos quintais apertados. O bairro de Carlos, agora um refúgio consolidado, pulsava com a vida cotidiana. Mães empurrando carrinhos de bebê pelas ruas de paralelepípedos, enquanto ônibus rangentes passavam lotados de trabalhadores voltando dos turnos, nos canteiros de obra da zona industrial próxima. Laura, com 6 meses de gravidez, sentia o ventre pesado como uma promessa, o bebê chutando com vigor que a ancorava à realidade. O apartamento, com suas janelas embaçadas pela umidade, ecoava risadas esporádicas, um som raro, mas cada vez mais presente, tecendo uma normalidade frágil em meio à tormenta. Naquela manhã cinzenta, Laura se arrastava até a cozinha, apoiada em uma cadeira para aliviar as dores nas costas. O gesso havia saído semanas antes, mas as cicatrizes no braço formavam linhas irregulares, um mapa de dor que ela traçava com os dedos enquanto preparava chá de ervas. Carlos, já de pé desde o amanhecer, atendia uma chamada da startup no celular, sua voz baixa e controlada, contrastando com o caos interno. Sim, o relatório chega até o fim do dia. E o investimento? Aperta eles, mas sem pânico. Aos 38 anos, as responsabilidades se acumulavam como as nuvens sobre a Bahia. Mas ele priorizava o ritual matinal, uma xícara de café para Laura, forte e adoçado como na infância. Dormiu bem. O neném te deixou quietinha essa noite? Perguntou ele, sentando-se à mesa de fórmica gasta, os olhos atentos às olheiras dela. Ela assentiu, mas o sorriso era forçado. Melhor que antes. Mas sonhei com ele de novo, Carlos. Eduardo batendo na porta, exigindo que eu volte. Acordo suando frio. A confissão saiu baixa, como se as paredes pudessem ouvir. Carlos esticou a mão sobre a mesa, apertando a dela com firmeza. Ele não vai te achar. Mudei seu número e o porteiro do prédio tá de olho. Você tá segura aqui com a gente. Mas por dentro, ele sentia o peso. A vingança avançava, mas o medo de retaliação crescia como uma sombra. Os irmãos haviam se tornado uma unidade tática, reunindo-se toda noite para ajustar o plano, mas as noites sem sono cobravam seu preço. Olheiras profundas, discussões sussurradas que terminavam em silêncios carregados. Rafael irrompeu pela porta ao meio-dia, o ar salgado do porto grudado em sua camisa social desabotoada, trazendo o cheiro de peixe e óleo diesel que impregnava seu dia a dia. Sua empresa de logística, com armazéns vastos onde contêineres se empilhavam como blocos gigantes sob o céu nublado, fora o primeiro golpe certeiro. Ele jogou um envelope pardo na mesa, o rosto marcado por uma fadiga vitoriosa. Leiam isso. O maior parceiro de Eduardo, a rede de materiais de construção que fornece para todos os projetos dele, acabou de rescindir o contrato. Eu plantei as sementes,
Mostrei documentos falsos de irregularidades fiscais. Anonimamente, claro. Eles estavam hesitantes por causa dos atrasos. Agora pularam fora de vez. Seus punhos se cerraram involuntariamente, as veias saltando nas mãos calejadas. O condomínio na Orla Norte, paralisado. Trabalhadores em greve protestando por salários não pagos. A imprensa local está chamando de colapso do Império Ramos. Laura folheou as páginas. Os números vermelhos de prejuízos dançando diante de seus olhos. Ele deve estar enlouquecendo. Mas e os empregados dele? Famílias como a nossa, dependendo daqueles empregos. Sua voz tremia, uma mistura de triunfo e empatia que a humanizava ainda mais. Rafael sentou-se ao lado dela, o corpo tenso relaxando pela primeira vez. Eu sei, mana. Por isso a gente faz devagar. Não queremos machucar inocentes. Meu contato no sindicato está ajudando a realocar os caras para outras obras. É justiça, não caos. Ele pausou, olhando para a barriga dela. Quer sentir? O bebê está chutando forte hoje. Laura guiou a mão dele, e o movimento ritmado trouxe um riso genuíno, um momento de leveza em meio à estratégia fria. Ele sabe que os tios estão lutando por ele, murmurou ela, as lágrimas de alívio borrando a visão. Miguel chegou ao entardecer, o céu tingido de roxo sobre a baía, refletindo nas poças das ruas molhadas pela garoa fina. Sua consultoria ambiental, um oásis de pilhas de laudos e computadores velhos, em um sobrado no centro histórico, onde o barulho de bondes turísticos se misturava ao burburinho de cafés lotados, havia acendido o pavio. Ele carregava um tablet, o rosto iluminado pela tela. A investigação da prefeitura virou inquérito formal. Baseado no meu vazamento, eles revistaram o escritório de Eduardo hoje. Encontraram e-mails de suborno para licenças falsas, nada que eu inventei, só o que já estava lá, esperando ser exposto. Sua voz sempre medida ganhava urgência. Pescadores da comunidade ribeirinha estavam lá, protestando na porta da construtora, mulheres com faixas. Justiça pela Baía envenenada. Um deles me ligou, disse que pela primeira vez sentem que alguém ouve. Os 4 se reuniram na sala de estar, o ventilador zumbindo como um motor distante, enquanto o cheiro de arroz e feijão subia da panela no fogão. Laura, reclinada no sofá puído, ouvia com o coração acelerado. Vocês estão mudando tudo, não só para mim, mas para essas pessoas. Mas e a Vanessa? Ela ainda está com ele? Miguel balançou a cabeça, abrindo uma foto no tablet. A amante em uma festa sozinha, com legenda ambígua nas redes. Ela está se distanciando. Eu, anônimo, mandei prints das mensagens dela para um tabloide. A modelo que trocou o milionário por segurança. Ela pulou fora, alegando problemas pessoais. Eduardo está isolado agora. Sem ela, sem crédito, sem aliados. Do outro lado da cidade, na mansão que outrora brilhava como um farol de poder, Eduardo desabava em uma cadeira de couro rachado, o jardim lá fora invadido por ervas daninhas que o jardineiro demitido deixara crescer. O ar dentro era sufocante, cheirando a poeira e o uísque derramado, as paredes de vidro agora sujas, refletindo um homem destruído. Aos 45 anos, ele parecia 10 mais velho. Cabelos grisalhos despenteados, olhos injetados fixos no celular que vibrava com notificações de demissões e intimações judiciais. Filhos da puta, quem tá por trás disso? Murmurava para si mesmo, o copo tremendo em sua mão. A polícia batera à porta mais cedo, levando caixas de documentos. Ele os vira de longe, gritando impropérios que ecoaram vazios. Vanessa não atendia às chamadas e Laura, aquela ingrata, era um fantasma que o assombrava. Eu te dei tudo, e você me trai assim? Rosnava ele para o vazio, o remorso misturando-se à raiva cega. Uma ligação do advogado cortou o silêncio. Eduardo, é pior que pensávamos. A promotoria vai por agressão doméstica. Alguém vazou fotos dos hematomas dela para o Ministério Público e os negócios. Declare falência ou negocie. Ele desligou o telefone escorregando da mão suada. Pela primeira vez, o medo genuíno o invadiu. Não de perder dinheiro, mas de encarar o vazio que construíra. Lá fora, o mar agitado batia nas pedras, um rugido que espelhava sua queda. Nos subúrbios,
A noite caía com estrelas pontilhando o céu úmido, e os irmãos brindavam com suco de laranja na varanda, o som de uma roda de samba distante ecoando das ruas. Laura, tocando a barriga, sentiu uma paz tênue. Vocês me salvaram. Mas e agora? Quando isso acaba? Carlos, o pilar, respondeu com voz firme. Quase lá. Um último golpe, e ele cai de vez. Mas a gente não para na vingança. A gente reconstrói. Rafael e Miguel assentiram, os laços familiares tecendo uma rede mais forte que qualquer império. A garoa recomeçava, lavando as ruas, mas para Laura era o prelúdio de uma aurora limpa, onde a dor se transformava em legado de resiliência e amor inabalável. O bebê chutou, como um eco de esperança, e ela soube. O fim se aproximava carregado de redenção. O inverno se instalava devagar na metrópole litorânea, com ventos gelados que cortavam as ruas dos subúrbios como lâminas afiadas, carregando o salitre da Bahia e o aroma distante de fogueiras acesas em quintais improvisados. O bairro de Carlos, agora um casulo de rotinas reconfortantes, acordava sob um céu encoberto, onde o sol lutava para romper as nuvens cinzentas. As calçadas molhadas pela garoa noturna refletiam as luzes amareladas dos postes, e o som de buzinas impacientes dos ônibus matinais ecoava entre os prédios baixos, onde famílias como a deles teciam vidas apesar das adversidades. Laura, com 7 meses de gravidez, sentia o peso do ventre como uma âncora de esperança, os movimentos do bebê fortes e ritmados, como se ele soubesse que o fim da tempestade se aproximava. Na cozinha apertada, o vapor do café subia da cafeteira velha, misturando-se ao cheiro de panquecas douradas na frigideira. Carlos, com olheiras profundas de noites curtas, virava as panquecas com uma espátula desgastada, sua voz rouca de cansaço. Come devagar, mana. O médico disse que o bebê está crescendo bem, mas você precisa se cuidar. Aos 38 anos, ele parecia mais velho, os ombros curvados pelo fardo de liderar a família e a startup ao mesmo tempo. Laura, sentada à mesa com uma almofada nas costas, sorvia o chá de hortelã. O rosto sereno, apesar das cicatrizes internas que ainda latejavam em noites quietas. Eu me sinto pronta para o que vier, irmão. Vocês me deram isso, uma força que eu nem sabia que tinha. Seus olhos, outrora apagados pelo medo, agora brilhavam com uma determinação quieta, forjada nas conversas sussurradas ao redor daquela mesma mesa. Rafael chegou cedo, o carro estacionado torto na rua estreita, trazendo o frescor úmido do porto onde o ar cheirava a cordame molhado e peixe fresco descarregado ao amanhecer. Sua jaqueta impermeável gotejava no tapete da entrada, e ele carregava um jornal dobrado, o rosto marcado por uma vitória exausta. É hoje que a casa cai, anunciou ele, jogando o jornal na mesa. A manchete gritava em letras garrafais: falência iminente da Ramos Imóveis, escândalos ambientais e dívidas engolem gigante da construção. Ele se sentou, esfregando as mãos calejadas. Meu último movimento. Convenci o Sindicato dos Trabalhadores a bloquear todos os acessos aos canteiros de obra. Greve geral, com apoio da mídia. Eduardo não tem mais mão de obra, nem materiais. Os bancos fecharam as torneiras de vez. Sem o crédito que eu ajudei a congelar, ele declara falência amanhã. Sua voz, prática como sempre, carregava um tom de alívio, mas os olhos traíam o custo emocional. Noites em claro negociando nas sombras, arriscando sua própria reputação. Laura folheou o jornal, as fotos de protestos na orla mostrando operários com faixas, famílias de pescadores ao fundo, suas vozes finalmente ouvidas. Vocês não só me vingaram, mudaram vidas inteiras. Aqueles homens que trabalhavam para ele, explorados por horas extras não pagas, agora têm voz. Lágrimas quentes escorreram por seu rosto, mas ela as secou rápido, tocando a barriga, onde o bebê respondeu com um chute vigoroso. Rafael esticou a mão, sentindo o movimento. É pro seu pai esse aí. Ele vai crescer sabendo que a família luta junto, não contra. O momento de ternura quebrou a tensão. Um lembrete de que a dor os unira, transformando raiva em algo maior. Solidariedade. Miguel irrompeu pela porta no meio da manhã, o vento bagunçando seus cabelos, carregando uma pasta fina e um sorriso contido. Vindo do centro,
onde sua consultoria ambiental agora era citada em todos os noticiários, ele cheirava a chuva e papel molhado. A promotoria agiu, baseado nas evidências que vazamos e no depoimento anônimo que eu coordenei, se emitiram mandado de prisão por agressão doméstica e corrupção ambiental. A polícia está a caminho da mansão agora. Ele pausou, ajustando os óculos embaçados, o rosto pálido de adrenalina. Vanessa depôs contra ele ontem para se salvar. Contou tudo, os jantares pagos com dinheiro sujo, as ameaças para ela ficar quieta sobre a gravidez. Ela está fora do jogo, com medo de ser arrastada. Aos 32 anos, Miguel parecia o mais abalado, seu idealismo testado pela crueza da justiça humana. Não foi fácil, mana, mas ver aqueles pescadores na TV dizendo que a Bahia pode se recuperar. Valeu cada relatório. Os irmãos se reuniram na sala, o rádio ao fundo sintonizado em uma estação local que narrava o caos em tempo real. Sirenes ecoando pela orla, repórteres descrevendo a chegada de viaturas à mansão de Eduardo. Laura, de pé pela primeira vez sem apoio, sentiu uma onda de catarse. Eu preciso ver isso acabar. Mas não com ódio, com paz. Carlos assentiu, abraçando-a com cuidado. A gente vai com você para o hospital para uma consulta e depois querem para o que vier. Você decide o próximo passo. Divórcio, guarda do bebê, tudo. Rafael e Miguel trocaram olhares. Uma muralha de apoio inabalável, forjada na pobreza do interior e temperada pela luta recente. Do outro lado da cidade, na mansão que ruía como um castelo de cartas, Eduardo foi arrastado algemado pela rampa da entrada, o rosto contorcido em fúria e descrença. O jardim, outrora impecável, estava tomado por repórteres com câmeras piscando, o mar ao fundo rugindo como um júri impiedoso. Aos 45 anos, ele gritava para os policiais: "Isso é um erro! Eu sou Eduardo Ramos, eu construí essa cidade." Mas as algemas frias mordiam seus pulsos, e o cheiro de uísque rançoso em sua roupa traía a queda. Vanessa assistia de longe em um carro alugado, os olhos frios de quem salvara a própria pele. A prisão não era só por violência. Era por anos de abusos, subornos e destruição, expostos à luz impiedosa. Horas depois, nos subúrbios, o apartamento de Carlos encheu-se de um silêncio aliviado, quebrado apenas pelo borbulhar do chá na chaleira. Laura, reclinada no sofá, ouvia o rádio anunciar a formalização da falência e a prisão. "Acabou", sussurrou ela, as lágrimas agora de liberação. Os irmãos a cercaram, mãos unidas em um círculo. Carlos, com voz embargada, falou primeiro. "Não foi só vingança, mana. Foi para te dar de volta a dignidade que ele roubou. E para mostrar que a família é mais forte que qualquer império." Rafael, prático até o fim, acrescentou: "O divórcio vai ser limpo. Meus contatos no jurídico garantem que você fica com tudo o que merece, incluindo o bebê." Miguel, tocando a barriga dela, concluiu: "E o futuro? A gente constrói juntos. Talvez uma clínica para vítimas de violência ou algo que ajude aquelas comunidades. Sua força inspira isso." A tarde se dissolveu em crepúsculo suave, o vento acalmando-se enquanto o sol poente tingia a baía de tons quentes. Laura saiu à varanda, os irmãos ao lado, olhando as luzes dos barcos pescadores dançando na água limpa. O bebê chutou forte, um pulso de vida nova. Pela primeira vez, ela viu não sombras, mas possibilidades. Uma maternidade livre, laços irrompíveis, uma transformação que ecoaria além da dor. Eduardo caíra, mas eles haviam renascido na resiliência da família, na compaixão que curava feridas profundas. A metrópole seguia seu ritmo, indiferente, mas para os Ramos era o começo de uma era de luz, tecida de amor e justiça conquistada.